Então, vamos falar sobre os vikings. Pensa num pessoal que não tinha medo de viajar e de brigar um pouquinho. Eles eram do norte da Europa, lá da Escandinávia. Noruega, Suécia, Dinamarca, lugares bem frios. Tão frios que talvez isso explique a vontade de sair de lá. Eles não eram só guerreiros de barba grande e capacete com chifres. Aliás, essa história dos chifres é mentira, pura invenção. Eles eram agricultores, comerciantes e exploradores. Uma gente bem versátil, na verdade. Saíam pelo mundo em busca de terras, riquezas e, quem sabe, um lugar menos gelado para passar as férias. Imagina o Tinder da época? Homem alto, loiro, com barco próprio, busca terras quentes e tesouros, sem chifres. A vida deles era bem diferente da nossa. Não tinha shopping, não tinha Netflix, mas tinha muita aventura e perigo. Eles eram conhecidos por suas viagens ousadas em barcos incríveis, os chamados Drakkars. Essas embarcações eram a Ferrari da época, rápidas, resistentes e podiam navegar tanto em alto mar quanto em rios rasos. Isso permitia que eles chegassem a lugares que ninguém mais chegava. Eles foram para a Inglaterra, França, Rússia e até para a América do Norte. Sim, muito antes do Colombo. Eles chegaram lá e provavelmente pensaram: legal, mas cadê o shopping? Por isso não ficaram muito tempo. Brincadeira. Eles estabeleceram colônias e fizeram muito comércio. Mas o que realmente movia essa galera? O que dava coragem para entrar num barco de madeira e cruzar o oceano? A resposta está na sua fé, na sua mitologia. Eles acreditavam num monte de deuses e deusas. Eram deuses bem humanos, cheios de defeitos. Brigavam, amavam, traíam. Parecia uma novela mexicana, só que com mais machados e trovões. Essa mitologia não era só uma historinha para dormir. Ela explicava o mundo, explicava a vida, a morte e por que às vezes chovia tanto. Para eles, os deuses estavam em todo lugar, observando tudo e, claro, esperando um bom sacrifício de vez em quando. A era viking durou mais ou menos do século 8 ao 11. Foi uma época de grandes mudanças na Europa. E os vikings foram os protagonistas dessa bagunça toda. Eles eram temidos, sim. Imagina um bando de homens grandes e barulhentos chegando na sua praia sem avisar. Dá um susto. Mas eles também eram comerciantes espertos e artesãos talentosos. Eles deixaram sua marca por onde passaram. Fundaram cidades, influenciaram línguas e, principalmente, deixaram um monte de histórias incríveis. Histórias de coragem, de deuses poderosos e de um povo que não tinha medo de desbravar o desconhecido. Vamos entrar no mundo dos deuses nórdicos. Imagina uma festa de família que deu muito errado. Essa é a mitologia nórdica. No comando de tudo estava Odin, o chefão, o pai de todos. Ele era o deus da sabedoria, da guerra e da poesia. Um currículo bem completo, mas ele era meio obsessivo com conhecimento. Tão obsessivo que trocou um dos seus olhos por um gole de água de um poço mágico que dava sabedoria. Eu não sei você, mas eu prefiro continuar com meus 2 olhos e usar o Google. Odin passava o tempo todo se preparando para o Ragnarök, o fim do mundo. Um cara bem otimista. Depois vinha Thor, o filho mais famoso de Odin. O super-herói do grupo. Ele era o deus do trovão. Tinha um martelo mágico, o Mjolnir, que sempre voltava para a sua mão. Tipo um bumerangue muito, muito pesado. Thor era forte, corajoso, mas não era lá muito esperto. Digamos que ele resolvia a maioria das coisas na base da martelada. Era o protetor dos humanos. Quando tinha uma tempestade, os vikings diziam que era Thor passeando de carruagem pelo céu. Ele era o cara que você chamaria para abrir um pote de azeitona muito apertado, ou para lutar contra gigantes de gelo. O que acontecesse primeiro. E claro, não podemos esquecer de Loki, o deus da travessura, o rei da zoeira. Ele não era bom nem mau, ele era complicado. Um dia ele ajudava os deuses, no outro ele armava uma confusão gigantesca só por diversão.
Era o tipo de amigo que te convence a fazer uma coisa estúpida e depois fica rindo da sua cara. Loki podia mudar de forma, se transformando em animais ou em outras pessoas. Ele era o responsável por muitas das melhores histórias. E também pelas piores dores de cabeça dos outros deuses. Foi ele que, numa de suas brincadeiras, acabou causando a morte de um deus e deu início aos eventos que levariam ao Ragnarok. Loki era o caos em pessoa. Essas histórias, ou sagas, eram contadas ao redor das fogueiras. Elas ensinavam sobre honra, coragem e o destino. Os vikings acreditavam que o destino de cada um já estava traçado pelas Nornas, 3 senhoras que teciam o fio da vida. Não importava o que você fizesse, não dava para escapar. Isso dava a eles uma coragem imensa na batalha. Se já estava escrito que eles iam morrer, que morressem lutando bravamente. Assim, eles iriam para Valhalla, o salão de Odin, onde festejariam com os deuses até a batalha final. Uma morte com propósito. E com um open bar eterno. Nada mal. A vida de um viking não era só trabalho e guerra. Tinha muita festa também. E os rituais eram parte importante disso. Eles não iam à igreja no domingo. A religião deles era vivida em casa, na natureza e em grandes celebrações comunitárias. Acreditavam que, para os deuses ajudarem, era preciso agradá-los. E como se agrada um deus? Com presentes, claro. Esses presentes eram os sacrifícios. Podia ser comida, bebida, animais e, em ocasiões muito especiais, até humanos. Era a forma deles de dizer: olha, Odin, a gente gosta de você. Por favor, não deixe a colheita morrer de frio. Um dos rituais mais importantes era o Blot. Era uma festa de sacrifício. Acontecia algumas vezes por ano para marcar as estações. Tinha o Blot de inverno para celebrar o solstício e o de verão. A comunidade se reunia, um animal era sacrificado e o sangue era borrifado nos altares e nas pessoas. Parece meio nojento hoje, mas para eles era uma forma de compartilhar a força vital do animal com os deuses e com a comunidade. Depois do ritual, vinha a parte boa, um grande banquete. A carne do animal sacrificado era cozida e todo mundo comia, bebia e cantava. Era uma mistura de cerimônia religiosa com churrasco de firma. As celebrações não eram só para os deuses. Eram também para marcar momentos importantes da vida. Nascimentos, casamentos e funerais. O casamento viking era um contrato social e econômico. A cerimônia envolvia a troca de espadas e anéis e um grande banquete que podia durar dias. Já os funerais eram um espetáculo. Eles acreditavam na vida após a morte. Um grande guerreiro ou uma pessoa importante podia ser enterrado em um barco. O corpo era colocado no barco junto com suas armas, joias, animais e até servos sacrificados. Tudo o que ele precisaria na outra vida. O barco podia ser enterrado ou incendiado no mar. Um funeral digno de um filme. A religião estava em tudo. Em pequenos amuletos, como pingentes do martelo de Thor, usados para proteção. Nas pedras rúnicas, que contavam histórias de heróis e homenageavam os mortos. As runas eram o alfabeto deles, mas também tinham um poder mágico. Adivinhos usavam as runas para tentar prever o futuro. A vida diária era uma conversa constante com o mundo espiritual. Eles viam sinais dos deuses em tudo, no voo de um corvo, no som do trovão, no padrão das ondas. Era uma forma de viver em um mundo que era, ao mesmo tempo, belo e muito perigoso. O que sobrou dos vikings hoje? Muita coisa. Mais do que a gente imagina. A era viking pode ter acabado, mas a influência deles continua por aí. Pense em palavras que usamos em inglês, por exemplo. Thursday, quinta-feira, vem de Thursday, dia de Thor. Wednesday, quarta-feira, vem de Wednesday, dia de Woden, outro nome para Odin. Eles não só invadiram terras, eles invadiram o nosso vocabulário.
Em lugares como a Inglaterra e a Normandia, que significa terra dos homens do norte, a herança viking está no DNA das pessoas e nos nomes das cidades. O legado deles também está na tecnologia. Aqueles barcos incríveis, os Drakars, eram uma maravilha da engenharia naval. O design deles influenciou a construção de barcos por séculos. A habilidade deles como navegadores abriu novas rotas comerciais e conectou culturas. Eles não eram só piratas destruidores, eram construtores de pontes entre mundos. A prova disso é que arqueólogos continuam encontrando artefatos vikings em lugares tão distantes quanto o Oriente Médio. Isso mostra como eles eram globalizados, muito antes da internet existir. Eles eram os influenciadores digitais da Idade Média, só que com barcos em vez de smartphones. Mas é na cultura pop que os vikings realmente estão bombando. Eles viraram estrelas. Séries como Vikings e The Last Kingdom fazem um sucesso gigantesco. Elas nos mostram um lado mais humano e complexo desses guerreiros. E, claro, temos a Marvel. Eles pegaram Thor, Odin e Loki e os transformaram em super-heróis de outro planeta. Não é exatamente fiel à mitologia original, mas quem se importa? O Thor dos quadrinhos pode não ser o mesmo deus que os vikings adoravam, mas ele ajudou a trazer todo esse universo nórdico de volta aos holofotes. Hoje, todo mundo sabe quem é o deus do trovão. No final das contas, o fascínio pelos vikings continua porque a história deles é incrível. É uma história de ousadia, de exploração e de uma cultura rica e complexa. Eles nos lembram de um tempo em que o mundo parecia maior e mais misterioso. Um tempo de deuses que andavam entre os homens e de heróis que não tinham medo de enfrentar o desconhecido. O legado viking é a prova de que uma boa história, cheia de aventura e drama, nunca morre. Ela apenas muda de formato, passando das fogueiras antigas para as telas de cinema do século XXI, e continua nos cativando do mesmo jeito.